Finalmente ficaram prontas as ilustrações para a parte interna do livro, da segunda edição de Alice Black. Nós fechamos em 12 delas. Como eu falei no estúdio vlog passado, me concentrei em dar os retoques finais, fazer algumas correções de tom. Tinha uma ilustração ainda para finalizar e uma para começar e terminar inteiramente. E aí como é que funciona depois que passa essa etapa de elaboração e realização das ilustrações? A gente imprimiu, né, em papel, elas em tons de cinza, no tamanho que elas vão ficar dentro da página do livro. Então isso aqui simula o limite da página, a ilustração fica centralizada. Por quê? Porque quando a gente tem no papel, a gente tem uma noção mais precisa da proporção das coisas, se tudo que existe na ilustração está visível, a gente consegue distinguir tudo. É uma questão mais difícil do que a ilustração colorida, porque quando a gente faz algum trabalho em cores, a gente tem um recurso a mais, uma ferramenta a mais para ajudar a gente a mostrar o que a gente quer. Então, essas tonalidades facilitam bastante o trabalho. E quando a gente trabalha sem cores, como é o nosso caso agora, os ajustes dos tons de cinza têm que ser muito precisos, porque qualquer exagero para um lado ou para o outro, a ilustração pode ficar desbotada ou então muito carregada de sombras. Então a ilustração impressa ajuda a gente a ter um guia nesse sentido também. Mesmo que as características da impressora, da gráfica que vai imprimir o livro sejam diferentes dessa aqui, a gente já consegue ter uma ideia, né? A gente já consegue ver mais ou menos o que está funcionando e o que não está. Então tem algumas correções leves para fazer, mas nada que vá alterar drasticamente as ilustrações. Eu vou mostrar elas agora com mais detalhes e falar um pouquinho mais sobre essa parte final do processo de criação. Bom, essa é a primeira que vai abrir o livro e foi a primeira que eu fiz também. E como eu já tinha falado antes, nessa ilustração eu estava ainda descobrindo como é que seria o estilo, como é que eu trabalharia os traços e a disposição dos elementos, como é que eu faria esses recortes. E aí essa ilustração foi a que passou por mais revisões. Então no caso aqui a versão final ainda ficou com cara, né, do estilo inicial, eu preferi deixar, mas conforme eu fui trabalhando nas demais ilustrações, eu fui pesando um pouquinho mais nas sombras, eu fui trabalhando com um pouco mais de realismo, com menos contorno, mas eu quis preservar essa mais ou menos no estilo que eu estava pensando em fazer originalmente. E quanto às alterações que eu fiz, foram mais aqui na criatura, que eu não vou dizer quem é, para não dar spoiler, mas eu detalhei um pouco mais, escureci um pouquinho, e deixei mais definido o que está no fundo e o que está em primeiro plano. E aqui foi um caso realmente daqueles jogos que você joga até a fase 10 e depois volta para a primeira fase e você percebe que coisas que você não estava lutando para resolver agora são fáceis. Então foi o caso aqui. Então eu já tinha várias soluções para trabalhar nessa ilustração baseado em coisas que eu fiz nas posteriores. A seguinte permaneceu como estava na versão final dela, que eu já tinha mostrado. Essa aqui foi uma que eu comecei e terminei agora, ela não existia, a gente teve essa ideia, a Flávia teve essa ideia agora quando eu estava fechando os retoques nas últimas ilustrações, né? E aqui a banda, a Mel's Angels, com a Alice aqui. Esse é um momento chave do livro, na passagem do primeiro para o segundo ato, só posso dizer isso também. E conforme eu tinha falado, na medida em que eu fui me aproximando do final dessa sequência de ilustrações, eu fui trabalhando mais as sombras, né? Sem muito medo de deixar as coisas carregadas. Então eu mantive ainda um pouquinho do aspecto de quadrinhos, né? Com alguns contornos aparentes, mas peguei mais pesado nas texturas e nas sombras. Eu acabei não gravando o processo de criação dessa ilustração e nem a parte dos retoques nas demais, porque o prazo agora ficou muito mais apertado, eu trabalhei durante a madrugada e eu não quis prestar muito atenção nessa parte. Então infelizmente essa última etapa das ilustrações vai ficar sem registro, mas o importante é que ela está aí, está feita. Nessa aqui eu também mexi muito pouco, eu adicionei alguns elementos aqui embaixo, coisas de textura mesmo. Então tem algumas pedras aqui, eu detalhei um pouquinho mais o chão, não teve nada muito drástico não. Essa já era um pôster colorido que a gente tinha, mostrei aqui no vídeo anterior, também não precisou mexer, nem nessa. Essa aqui foi uma que sofreu muito poucas alterações, na verdade desde o início, né? Depois da primeira sessão a gente já definiu que estava legal, então foi um retoque ou outro. Nessa aqui foi outra vez um trabalho com texturas, não adicionei nenhum elemento novo, mas eu trabalhei a textura do asfalto e da moto, trabalhei essa figura aqui com um pouquinho mais de realismo, mas eu não quis deixar totalmente realista para não descaracterizar em relação às demais. E essa foi uma das primeiras também que eu fiz, então ainda tem aquele estilo mais clarinho, mais esboçado da ilustração inicial. Mas eu mantive assim porque eu acho legal ter essa variedade mesmo de estilos.
Nessa também a gente não mexeu, e essa imagem é meio que uma releitura de uma cena que aparece no book trailer que a gente fez no lançamento do livro em 2015, só que lá não tinha tanto detalhe, ela não estava tão bem acabada porque ela aparecia por 2 segundos na tela. Então aqui eu mantive mais ou menos a pose que ela tá no book trailer e refiz todo o resto, retrabalhei ela do zero. E nessa aqui eu joguei bastante preto e sombras para poder o fogo sobressair, que ele é o elemento de destaque na composição. Essa também é uma ilustração que existe no book trailer e é a mesma situação da anterior. Também ela estava lá meio que no esboço, meio sem muito detalhe, e aqui eu dei um acabamento melhor. Além, é claro, de trabalhar somente com tons de cinza. E essa aqui eu não iniciei do zero não. A Alice eu mantive, só retoquei os cabelos e ele foi totalmente refeito, assim como o cenário do fundo. Essa é uma que eu tinha planos de fazer há muito tempo e sempre achei que não ia dar para ver direito, não ia dar o efeito que eu queria numa ilustração pequena, né, em tons de cinza, no miolo do livro, mas dentro do limite, né, do que eu estava trabalhando, eu fiquei satisfeito. Então aqui são os dois protagonistas do livro, num dragão, e eles deixando nesse dragão a ilha flutuante, que é onde se passa a maior parte do livro. E é claro, a gente não tem espaço aqui para detalhes, definições aqui dentro, mas dentro do possível, como eu falei, o resultado ficou bastante interessante. Foi uma que por pouco não entrou, mas eu acabei arrumando um tempinho para fazer. Essa é uma ilustração chave, que é um momento de virada no livro. Eu já tinha mostrado aqui no Studio Vlog um esboço que eu fiz à mão mesmo, no papel, e eu estava em busca de uma pose bem dramática, bem no limite, como se ela tivesse realmente entregue ali ao show, né, a música que ela está tocando. E o meu primeiro esboço foi uma pose bem convencional, depois eu fiz ela com as mãos trocadas, mas na hora que eu fui passar para o computador eu achei que não era o suficiente. Então eu acabei trabalhando uma outra versão dela tocando guitarra, mas que tem um pouco mais de apelo, porque é realmente um momento importante no livro. E aí a gente tem a última ilustração, que foi baseada num desenho que eu fiz lá em 2015, que eu nunca usei, que na verdade ela estava com o rosto mais cartoonizado, menos realista, mas era basicamente isso, a mão, os óculos eram basicamente esses mesmo. Então eu só retrabalhei para que essa imagem encaixasse com o estilo das demais, e representa ali um cumprimento da protagonista, né? É a ilustração que fecha o último capítulo. E essas então são as 12 ilustrações que vão compor o miolo da segunda edição de Alice Black. A nossa ideia era fazer mais, mas só que o tempo não permite, o prazo para a gente entregar todo o material para a editora está se aproximando. A gente ainda tem uma revisão final para fazer do texto, tem que definir a foto que a gente vai usar na orelha do livro, e aí é só esperar a editora mandar a prova física do livro para a gente aprovar e se preparar para o lançamento. Esse Studio Vlog então foi inteiramente dedicado às ilustrações e ele vai ficando por aqui. Se você não conhece o canal, toda quarta-feira a gente tem vídeos com dicas de escrita e desenho, comentários sobre cultura, arte e literatura. E aos sábados a gente tem a nossa série de exercícios de escrita criativa, Planos em Prática. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.